Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio de No Lab Com. Hoje falamos de nutrição e obesidade. 1 em cada 6 europeus é obeso. Uma má alimentação é hoje um fator de risco cardiovascular e indicador de morte prematura. Muito mais até que o tabaco. Os novos fármacos para a obesidade vieram revolucionar esta doença e hoje vamos ter a oportunidade de desmistificar tudo e saber um bocadinho mais sobre a nutrição e obesidade numa conversa sem calorias. Portanto, não pode perder, é já a seguir. Sejam bem-vindos a um novo episódio do No Lab Com. Hoje falamos de um tema bastante importante, nutrição e obesidade. E nada melhor do que juntarmos duas especialistas de mão cheia. Ao meu lado tenho a doutora Diana Martins, endocrinologista. Obrigado, Diana, por se juntar a nós. Olá, Pedro. Olá. Eu que agradeço o convite. É um prazer tê-la connosco. E ao lado da doutora Diana temos a professora Conceição Calhau, nutricionista e professora na Nova Medical School. Obrigado, professora, por se juntar a nós. Obrigada, Pedro, um gosto. E não vamos perder mais tempo nem ganhar mais calorias. Doutora Diana, a primeira pergunta é para si. A obesidade, clinicamente, o que é? Bem, o que nós podemos verificar é que tem havido muitos avanços ultimamente relativamente à definição de obesidade, que atualmente já é reconhecida como uma doença crónica, multifatorial e que efetivamente reduz a esperança média de vida. Eu acho que é importante também realçar que é uma patologia que depende de múltiplos fatores, nomeadamente fatores sociais, hormonais, genéticos, também ambientais, naturalmente, e que cada vez mais tem sido encarada como uma patologia de elevada prevalência e altamente desencadeadora de complicações crónicas. É uma resposta fantástica. Professora, eu vou adicionar aqui mais uma acha para a fogueira. A genética, quando falamos de obesidade, podemos combatê-la? A minha família toda é obesa. Serei eu obeso? Bom, isso, Pedro, de facto há aqui que esclarecer, como dizia a Diana, e muito bem, nós efetivamente para o peso, para aquilo que é o resultado do peso corporal, e podemos dizer até na nova definição da obesidade que é mais a doença associada à adiposidade, até mais do que esta questão de peso é a questão da composição corporal, portanto estamos a falar de uma doença associada à adiposidade, tecido adiposo a mais, gordura a mais, mas como eu dizia, para este resultado final que é o peso, nós obviamente temos fatores genéticos e esses não os conseguimos modificar, conseguimos influenciar também muitas vezes até a forma das prioridades que os genes se vão expressar ou não ao longo da vida, mas isso já falaremos, mas depois também os estilos de vida. E aí dentro dos estilos de vida, e começamos este podcast ou a conversa dizendo nutrição e obesidade, mas obviamente é mais do que a alimentação, é o exercício físico, a atividade física, obviamente depois em relação à alimentação é sobretudo o que comemos e à hora que comemos e as pessoas têm que ter a noção clara disso. Nós temos cada vez mais estudos da genética também que nos apontam para perfis genéticos de predisposição. Obviamente que se o doente, se o indivíduo já apresenta excesso de peso ou obesidade, conhecer estas características genéticas, estes polimorfismos, pode ajudar numa decisão terapêutica, mas é cada vez mais importante, e sobretudo numa fase em que falamos de prevenção da doença e promoção da saúde, seria cada vez mais importante os médicos terem estas ferramentas logo no início, e sobretudo na medicina geral e familiar, para poder prevenir, não é? Conhecendo, quando nós vamos à medicina dos 4Ps, que é capaz de predizer para prevenir, que é personalizada e participada, ou predizer é, por exemplo, conhecer testes genéticos. E, portanto, cada vez a ciência nos tem dado mais ferramentas para podermos ajudar as pessoas neste caminho que é, de facto, longo e pesado. Doutoras, mais do que contar calorias, temos aqui muitos mitos à volta destas dietas alimentares. Uma pessoa obesa que chega ao vosso consultório diz: doutora, eu nem como nada. A minha vida é quase beber água, comer refeições super ligeiras, contar os hidratos de carbono, mas ao final do dia eu estou com peso a mais. Há diferentes tipos de dietas alimentares e Portugal faz parte de uma dieta dita mediterrânea, mas podemos até enverdar por outras especificidades. Mas o que eu vos pergunto a vocês as duas, e permitam-me assim uma pergunta bastante lata: é só contar calorias ou eu tenho que escolher bem aquilo que eu vou comer e, como estava a dizer agora a professora, as horas a que eu vou comer?
Eu penso que ambos os aspectos são fundamentais, mas há aqui vários outros aspectos envolvidos aqui no peso e também na evolução ponderal de um indivíduo ao longo da vida. E também há muitos mitos relacionados também com o peso. Aliás, aquilo que eu noto frequentemente em consulta é que, de facto, as pessoas têm uma literacia ainda um bocadinho reduzida no que se refere à parte nutricional, à contagem também das calorias e também ao tipo de produtos que podem e que devem consumir. Também há aqui muitas questões habitualmente relativamente à questão de podem perder peso só reduzindo as calorias e fazendo exercício, que não há outros fatores envolvidos. Também há aqui a questão de que, de facto, a medicação e a cirurgia são caminhos fáceis que os doentes habitualmente podem seguir, mas não, como falámos anteriormente e como a professora referiu, há aqui outros fatores envolvidos aqui no estilo de vida e também na biologia da obesidade que convém de facto nós compreendermos um bocadinho melhor. Portanto, nem mais. Isto não são só calorias, efetivamente. Não de todo. Aliás, o valor energético dos alimentos é o que no fim me interessa menos, porque obviamente nós temos que distinguir o que é prevenção e o que é o tratamento. E, portanto, obviamente que nós, num indivíduo que tem esta doença, num indivíduo que tem obesidade, temos uma disfunção metabólica muito grande e, portanto, já não responde da mesma forma e, por isso, não é suficiente estarmos a pensar em contar valor energético. Acrescento ainda que, obviamente, eu posso ter dois planos alimentares ou 2 dias alimentares exatamente com o mesmo valor energético. E agora, para que toda a gente perceba, eu posso ter 1000 calorias num dia e no outro dia 1000 calorias e num dia estar só a comer açúcar e no outro dia estar a comer o bacalhau, o grão. Portanto, quer dizer, o energia, o valor energético das coisas diz-me mesmo muito pouco sobre aquilo que é o interesse dos alimentos. Nós não comemos para ir buscar valor energético, nós comemos para alimentar, no fundo, todo o nosso metabolismo. E é, de facto, quando falamos na pessoa que tem obesidade e que já tem, que muitas vezes nós ouvimos na consulta, o meu metabolismo está mais lento, as próprias pessoas já têm esta noção de que respondem de forma diferente, porque foi um caminho em que todo o organismo foi falhando em diferentes momentos e em diferentes funções, o que significa que a resposta é diferente. E também quando o Pedro dizia muito bem, porque isto nós ouvimos muitas vezes as pessoas a dizer já não como nada, só de olhar engorda, tudo isso também acaba por ter muita verdade, porque muitas vezes eu dou o exemplo das linhas de metro, como é que nós funcionamos cá dentro. Portanto, nós comemos, temos um processo digestivo que é quase como se fosse um processador e depois daquilo que comemos e daquilo que é processado vai ser absorvido. E ao ser absorvido, imaginamos linhas de metro. E as linhas de metro estiverem todas a funcionar, eu aquilo que comi vai ser distribuído por 6 ou 7 linhas de metro. Agora, se a linha amarela deixou de funcionar, a linha azul já em vez de parar todos a piadeiros, só para no fim. Se a linha vermelha é que está a funcionar, e se eu agora disser que a linha vermelha é a construção de gordura, a prioridade metabólica é essa. Portanto, as pessoas têm que perceber que comportamentos erráticos ao longo da vida vai fazendo com que o metabolismo falhe. E, portanto, e já agora, e já que estamos a falar em estilos de vida, já se falou do exercício físico, nós não podemos também deixar de falar do sono e da gestão de stress. E quando eu há bocadinho, em off, estava a brincar, mas isto também acontece muito nas consultas, que é a questão da saúde mental, quando falamos da gestão de stress, e que muitas vezes eu a brincar, vou puxando um bocadinho como é que é a rotina das pessoas e obviamente percebo que o contexto emocional daquela doente não é o melhor e, portanto, a ajuda que eu posso dar também não vai ser muito alargada. Portanto, eu posso dizer que está a ter determinados comportamentos que não vão ajudar e que deve mudar de comportamento, mas todo o contexto emocional está a transformar aquela pessoa e muitas vezes a brincar eu digo que esta pessoa engole sapos, porque tem os filhos, relações de casamento falhadas, depois mais os pais e tipicamente são as pessoas que não exteriorizam e por isso é que eu digo que o stress que nos prepara para a fuga e para a luta significa que há uma subida da glicose, do açúcar no sangue e as pessoas que não fazem nada com essa subida do açúcar no sangue vão a seguir convertê-lo em gordura. Portanto, eu no fundo posso estar a fazer gliconeogênese, ou seja, a retirar açúcar até da massa muscular porque tenho um pico de stress, a seguir eu não desgasto e vou acumular no tecido adiposo. E por isso é que estas pessoas, a gestão de stress é muito importante, a saúde mental é muito importante e é muitas vezes essa ajuda que eu também dou, explicando o quanto é importante
procurar ajuda, quer da psicologia, quer da psicoterapia. É fundamental e é um ponto que não nos podemos descurar perfeitamente, até porque depois os níveis de cortisol e também de leptina, vamos falar mais à frente, todos vão ficar alterados. Doutoras, há uma pergunta em mim que tem que sair. IMC ainda é para vocês o marcador melhor para definir a obesidade? Até porque quando falamos de obesidade, falamos também de inflamação crónica e falamos de gordura visceral. Obviamente não vamos pôr toda a gente a fazer uma ressonância ou então osteodensitometrias, mas... Tem que fazer bioimpedância. Nem mais. O futuro será por aí. Mas é para vocês ainda um marcador fácil de executar, até porque em termos de objetividade e eficiência só nos custa quê? Fazer uma conta de matemática. Mas falem-nos um bocadinho na vossa prática clínica. Como é que vocês categorizam e ajudam, à medida que as pessoas vão sendo acompanhadas por vocês, a perca de peso e depois a manutenção do mesmo? Em relação a esse aspecto, cada vez mais tem vindo esta questão do IMC ao de cima como um parâmetro que realmente é fácil de utilizar, mas que pode de facto não nos dar aqui uma informação suficiente sobre o status metabólico do doente e também uma informação eficiente sobre as características biométricas do indivíduo. Aliás, houve recentemente uma publicação da Lancet que de facto referiu esta questão e tentou aqui definir de forma mais adequada a obesidade e que defende que de facto o IMC é uma medida inadequada, que devem ser utilizados outros parâmetros para a avaliação da adiposidade, nomeadamente o perímetro abdominal, a avaliação também mais completa do tecido adiposo, nomeadamente com DEXA ou com bioimpedância, porque acabam por ser parâmetros muito mais fiáveis, muito mais completos para avaliar o status ponderal e e efetuar uma avaliação biométrica mais fidedigna. Esta publicação também tentou, através deste aspecto, definir agora dois tipos de obesidade. A obesidade pré-clínica e a obesidade clínica, que se vão basear não apenas no IMC, mas também nestes fatores, nomeadamente no perímetro abdominal e na avaliação da adiposidade e também aqui na questão da presença de complicações, de comorbilidades, que de facto são aqui um fator muito importante também nesta avaliação integral que deve ser feita do doente. Aqui, de facto, eles defendem que a obesidade pré-clínica corresponde à presença de um IMC superior ou igual a 30 kg por metro quadrado, associada a outro critério da adiposidade presente, mas sem aqui as complicações habitualmente decorrentes do excesso de peso e da obesidade, e da adiposidade, aliás. A obesidade clínica, por outro lado, já irá corresponder a um status de IMC superior ou igual a 30 kg por metro quadrado, com os tais outros parâmetros biométricos associados e ainda com associação a complicações associadas a este excesso ponderal ou limitações funcionais. Portanto, estamos aqui a entrar num caminho muito importante, considero eu, relativamente a uma definição mais adequada e individualizada da obesidade e que deve ser esse de facto o caminho que devemos tomar. Sim. Pedro, o IMC é muito epidemiológica de saúde pública, aliás ele foi inventado... Obrigado por essas respostas, é que nós precisamos mesmo de pôr isto cá para fora. O IMC foi inventado por uma seguradora, não é? Portanto, estamos a falar em peso, estatura, é de facto uma métrica fácil de fazer, mas a partir do momento em que se está a falar em adiposidade, obviamente que aqui interessa é a composição corporal. A bioimpedância não é futura, é presente. Obviamente que a maioria das vezes isto não é feito em consulta, mas uma coisa também é evidente, é para também desmistificar a questão da balança. Muitas vezes os doentes dizem, mas não me vai pesar. A saúde para já não se mede em quilos. E depois é a questão de, mais importante ainda, é efetivamente o perímetro da cintura. Isso claramente. E obviamente aqui falamos muito em inflamação. A inflamação é de facto, em termos de mecanismo molecular associado à doença, uma das questões mais relevantes hoje em dia e a resistência à insulina, que também facilmente nós deveríamos monitorizar e, infelizmente, mesmo na prevenção e na medicina geral familiar, eu tenho dificuldade em encontrar análises em que trazem o indissoma, não é? Portanto, ou seja, vem uma glicemia isolada e que aquilo é, como eu costumo dizer, é uma fotografia de cima do avião, eu vejo lá para baixo alguma coisinha, mas não vejo nada que me permita
perceber trajetórias E esse antecipar. índice é de facto muito importante. Falamos de um índice que é categórico para saber a resistência à insulina. Vamos falar um bocadinho mais dele, mas não querendo interromper e já interrompendo, vamos falar um bocadinho dessa inflamação da obesidade. A inflamação que é estudada em termos laboratoriais e cada vez mais para mainstream, para o nosso público que nos vê e ouve no carro, em casa, quem sabe, na casa de banho, mas que nos diz: doutores, eu para além da obesidade, eu sinto que tenho inflamação ao nível dos membros inferiores ou superiores. Sinto que a minha adiposidade está concentrada. Podemos lhe chamar vários nomes, até lipedema. Há certamente rapazes e raparigas que chegam à vossa consulta para além da obesidade em termos físicos. Preocupa esse tipo de gordura que falávamos? Pedro, ainda bem que fala da casa de banho. Na realidade também ainda não falamos, mas muitas vezes é o próprio intestino, microbiota intestinal, que não está bem, e sem dúvida que a inflamação pode ser consequência do... Portanto, quando falamos em adiposidade e na gordura, nós temos as células, principalmente porque é problemática do perímetro abdominal, onde nós temos mais pressão e onde as células que acumulam gordura se rebentam, porque ficam hipertróficas, há uma chamada de células inflamatórias para fazer a limpeza. E, portanto, a cavidade onde tem mais pressão é mais fácil que possa rebentar, e estamos a falar também de uma gordura que é ectópica, ou seja, não é fisiológica, a subcutânea seria mais. Mas na verdade, o que o Pedro me diz, e já vamos ouvir aqui a opinião, o contributo da endocrinologia, mas a verdade é assim, por um lado faz-me lembrar intestino, e que o intestino muitas vezes é logo o início de uma informação para o corpo de isto está a começar a funcionar mal e vamos priorizar a acumulação de gordura e a inflamação, mas por outro lado, quando dizia dói o corpo todo e estou inflamada, é muitas vezes as doenças autoimunes que também começam aqui e que muitas vezes os doentes colecionam consultas, vão à endocrinologia porque suspeitam de alguma necessidade de ajuda da parte das hormonas, depois vão à nutrição para um plano alimentar e depois se calhar à reumatologia porque têm dores articulares. E nós cada vez sabemos mais que não tratamos a doença, tratamos o doente. E, portanto, acho que a medicina está a evoluir exatamente para estas conversas, estas discussões dos doentes de forma multidisciplinar. Doutora Diana, queremos ouvi-la. Bem, ainda pegando neste tema importante da parte do funcionamento intestinal, eu queria aqui fazer uma referência a um eixo muito importante, que é o eixo cérebro, sim, intestino, tecido adiposo, que são aqui de facto as 3 áreas corporais mais relevantes aqui no controle da parte relacionada com o status ponderal e também com a inflamação. E queria aqui deixar uma perspectiva, uma explicação mais centrada sobre o funcionamento deste eixo. Nós basicamente temos áreas no nosso cérebro, núcleos específicos que controlam o nosso apetite e a nossa saciedade. Também a nível do tecido adiposo também temos a produção da leptina, que também tem aqui um impacto muito importante a esse nível. E depois, como estávamos a referir, a nível do intestino, nós temos também aqui um impacto importante, quer da parte hormonal, nomeadamente a produção de peptídeos específicos que também controlam a nossa saciedade e o nosso peso, que são muito importantes, e também de outras áreas específicas, nomeadamente a parte da microbiota intestinal, que também vai ter aqui uma importância fundamental, porque o que nós sabemos é que com o consumo de alimentos mais hipercalóricos, alimentos ultraprocessados, nós temos aqui de facto também logo a partir de uma inflamação importante a esse nível e sobretudo temos aqui uma modificação importante também na nossa microbiota, com desencadear de uma concentração superior daquelas bactérias que também são promotoras de maior apetite, também uma passagem de lipopolissacarídeos através das células intestinais, e tudo isto são fatores que vão promover uma maior inflamação. Isto depois acaba por ser um bocadinho uma bola de neve, porque Correto. uma área influencia a outra e é aqui importante tentarmos batalhar em eliminar ou tentarmos aqui diminuir esta inflamação e estes fatores. Em relação à questão que estavas a referir, Pedro, do lipedema. Sim. Nem sempre há lipedema na presença da obesidade. Certo. São condições que podem estar separadas, se bem que nós sabemos que na presença da obesidade pode haver uma sintomatologia mais exacerbada. O lipedema corresponde a uma acumulação de tecido adiposo e de fibrose em determinadas áreas. É mais frequente
nas mulheres, muito mais, sobretudo nos membros inferiores. De facto, a obesidade pode agravá-la, mas não é aqui um fator preponderante para o seu aparecimento. De qualquer forma, são ambos patologias que acabam por estar aqui um bocadinho interligadas e que devem ser tratadas aqui pela endocrinologia, pela nutrição, por equipa multidisciplinar. Até porque hoje esta conversa quer de facto não um abre-olhos, mas um out loud, falar bem lá para fora e dizer que a obesidade é uma doença, mas ela pode ser tratada. Eu vou agora muito lá atrás e vou falar dos tempos dos nossos reis, da monarquia, em que a corte era gordinha e a plebe era bastante magrinha. Agora falamos das pessoas que têm um status económico mais elevado e que têm acesso a um plano nutricional melhor e são assim teoricamente mais, como é que eu ia dizer, não obesas. E falamos da indústria alimentar, em que vamos a todos os supermercados e vemos produtos processados, logo disparados a nós e baratos, em que nós vemos de facto que a nossa população que tem menos capacidade financeira consome muito mais produtos processados, rápidos, fazer lanches muito rápidos e quase como invertemos a pirâmide e há obesidade cada vez mais jovem e em estratos sociais mais pequenos. Como é que nós, em termos de médicos, professores, nutricionistas, entidades médicas e de ciência, podemos contornar isso fazendo literacia para a saúde? Bem, Pedro, nós já usamos muito o chavão de que precisamos de aumentar a literacia em saúde, precisamos de aumentar a literacia alimentar ou nutricional, estou completamente de acordo, mas acho que acima disso temos que dar o exemplo e eu acho que falta isso muitas vezes. E na verdade, eu não sei se são só os que têm menos acesso à informação ou que economicamente ou financeiramente têm outras condições, que têm mais excesso de peso e obesidade, os números muitas vezes são esses, mas não podemos descurar que também as classes com mais escolaridade, muitas vezes pelas dinâmicas das famílias, também começamos a ter esse problema, porque a abundância e o ter menos disponibilidade até em termos familiares, de ter a mulher com um papel central, a emancipação da mulher também é um tema que Nem não mais. deve ser ignorado e, portanto, deixou de estar a gerir as refeições da família e, portanto, muitas vezes também temos recomendações que não são coerentes com a sociedade de hoje, como por exemplo aquela que muitas vezes ouvimos falar de comer mais cedo, e eu própria, Sim. ao explicar o que é o jejum intermitente, é não fazer refeições tão tarde como em Portugal estamos a fazer. Mas a verdade é que é preciso que alguém chegue a casa e que faça o jantar mais cedo. Depois falamos na convivialidade, precisamos de conviver, dieta mediterrânica, estar a família toda à mesa. Mas quem é que está à mesa às 7h30 ou às 7 da tarde? E, portanto, temos que perceber em que podemos ajudar. Portanto, eu acho que não é só literacia, é muitas vezes medidas práticas, circunstâncias. Quando falamos em ambiente obesogénico, é isso, o ambiente de hoje, as circunstâncias de hoje são promotoras da obesidade. Basta ir às redes sociais e eu estar interessada em ver receitas para emagrecer, não é? Lá os tais milagres, isso é dopaminérgico, é viciante, há um estímulo, Não é mais? há uma ligação emocional ao tema. Eu estou a estimular e muitas vezes toda a gente sabe que se começar a cheirar a comida começa a salivar, começa a preparar o tubo digestivo para a refeição. Ora, eu tenho que pensar que em termos neuronais é uma coisa semelhante. Quando alguém me diz, doutora, portei muito bem porque vi passar o bolo ou pastel de nata e resisti. Não está tratada. Está tratada, tem alta, está perfeitamente adaptada a outro estilo de vida, mudou, se aquilo não lhe disser rigorosamente nada. Porque enquanto diz, há uma ativação de zonas em que a prioridade é exatamente a acumulação de gordura. Portanto, de facto, há aqui que mudar os estímulos e darmos outros exemplos. Porque é que as redes sociais têm tanto sucesso? Porque as pessoas querem copiar o modelo. Olha para o que eu digo e para o que eu faço, não é só olha para o que eu digo. E, portanto, eu acho que há aqui coisas que temos que repensar um bocadinho mais. Doutora Diana, vou-lhe perguntar, os fármacos para a obesidade são para todos? Há riscos para além dos nossos benefícios já conhecidos? E qual é o efeito que terá este fármaco no corpo do nosso paciente?
Bem, são todas questões muito importantes, Pedro. Nós vamos demorar muito tempo. É verdade, é verdade. Bem, naturalmente que não são fármacos para todos. Há indicações específicas para a utilização deste tipo de terapêutica farmacológica. Queria só aqui rever um aspecto importante, é que estes fármacos eles foram inicialmente desenvolvidos para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2, mas na realidade os vários ensaios regulamentares para a aprovação dos fármacos demonstraram que efetivamente eles levavam a uma perda de peso consistente, daí que haja também essa utilização atualmente. Nós atualmente temos aprovados diferentes fármacos, diferentes opções terapêuticas, nomeadamente o liraglutido, que foi a primeira opção farmacológica disponível, e depois houve de seguida o desenvolvimento de outras opções, nomeadamente o exenatido, o dulaglutido e, mais recentemente, o semaglutido e a tirzepatido, que são moléculas que contribuem então para este aumento do GLP-1 e que vão ser análogos deste tipo de molécula. Em termos de utilização e quais é que são aqui as indicações? Nós sabemos que a diabetes mellitus tipo 2 é uma das patologias para a qual estão indicados, mas também na presença de excesso de peso, isto para especificamente a semaglutide e a tirzepatide, estão indicados nesse contexto, no contexto do excesso de peso com IMC superior ou igual a 27, na presença de comorbilidades ou na presença de um índice de massa corporal superior ou igual a 30 kg por metro quadrado. Aqui em termos de riscos e de efeitos adversos, o que é que eu queria aqui salientar? Os efeitos adversos mais significativos acabam por ser os gastrointestinais, as náuseas, as alterações de trânsito intestinal que podem ir desde a obstipação, a diarreia. Estes efeitos habitualmente são leves a moderados e acabam por ocorrer sobretudo com as primeiras tomas do fármaco. Habitualmente os doentes vão adquirindo uma tolerância ao longo do tratamento. Há outros efeitos que são mais incomuns e que são efeitos mais graves, nomeadamente as alterações ao nível da vesícula biliar, com formação de litíase, que também está associada ao próprio processo de perda de peso, porque o que sabemos é que a nossa vesícula biliar vai diminuindo a sua motilidade, a sua mobilidade ao longo do processo de perda de peso, e também a pancreatite aguda, que é naturalmente um efeito mais grave, mais severo, e que pode ocorrer por uma expansão do pâncreas exócrino. Depois, temos aqui algumas contraindicações específicas, nomeadamente antecedentes pessoais ou familiares de carcinoma medular da tiroide, que é um tumor da tiroide bastante raro. E porquê é que surgiu esta contraindicação? Porque, de facto, verificou-se nos ensaios iniciais, ensaios pré-clínicos em ratinhos, que, de facto, que estes fármacos promoviam o crescimento das células C da tiroide, que são células que estão aqui envolvidas no aparecimento desse tipo específico de tumores. E daí criou-se, então, esta contraindicação. Para além disso, naturalmente que insuficiência renal grave, insuficiência hepática grave, doença inflamatória intestinal também tem aqui algumas ressalvas sobre a utilização, a gastroparésia, são aqui aspectos clínicos que têm aqui que ter alguma ressalva sobre a utilização destes fármacos, daí também a importância do seguimento da avaliação clínica com a sua utilização, com a utilização deste tipo de terapêuticas. Nem mais, daí que consultas seriadas e ao longo do tempo serão essenciais. Eu vou só fazer uma pergunta ainda sobre os análogos, sobre esta medicação. Qual é o efeito que eles vão ter no meu corpo? Bem, relativamente Ficarei eu magro eternamente? Aos efeitos. Não, essa questão é também uma questão relevante, Pedro. Os fármacos têm aqui demonstrado diferentes efeitos no que se refere ao status metabólico e vão ter aqui, como já referi, uma ação importante no controle do perfil glicémico, ok? E também no controle de outras comorbilidades. Isto é um efeito que naturalmente também advém do processo de perda de peso, que pode ser aqui também diferente consoante o fármaco utilizado. Nós temos aqui diferentes estudos também com os diferentes fármacos, temos resultados relativamente ao liraglutido, sobretudo com a dose de 3,0 mg, que indicam perdas médias de peso que atingem os 8% em relação ao peso inicial, com o semaglutido perdas médias de peso que atingem os 15%, e já com a tirzepatide
perdas de peso que atingem os 22%. Portanto, já temos aqui resultados fantásticos e que são de facto notórios e que demonstram o efeito revolucionário que estes fármacos podem ter. Nem mais, eu concordo. Para mim, é a descoberta do século XXI quando falamos de medicina. Professora, eu vou fazer uma pergunta disruptiva. Suplementos alimentares para a perca de peso. Serão eles... É um negócio, Pedro. Aliás, ainda por curiosidade, fui ao All Meter hoje para ver nos Estados Unidos, que esses números nós temos, quanto é que se gastou ontem com estratégias de perda de peso, e normalmente é de suplementos para a perda de peso, e estamos a falar em milhões. Portanto, de facto, há uma procura, o que também reforça a necessidade de se procurar profissional de saúde e do profissional de saúde fazer a prescrição e dar o acesso a medicamentos para as pessoas não pensarem nas questões alternativas. Quando falamos em suplementos alimentares, podemos estar a falar de coisas muito diferentes, claro, de facto, mas este negócio de quase que soluções milagrosas para a perda de peso é efetivamente um problema, e estou-me a recordar, até quando falamos aqui da tiroide foi um bom exemplo, estou-me a recordar de uma doente que na consulta me trazia as análises, e nas análises claramente se percebia que ela tinha a hormona que estimula a tiroide, a TSH, extremamente elevada, e ela tinha-me dito que do ponto de vista de medicamento estava a fazer a hormona da tiroide, e quando me diz que, claro que depois de puxarmos um bocadinho sobre aquilo que é a vida da doente, ela acaba por dizer que comprava um suplemento para ter barriga lisa, ou tinha assim um nome semelhante, e que aquilo depois na prática, quando vamos ver a composição, é um cocktail de polifenóis, antioxidantes, que efetivamente nas suas doses nutricionais até podem ter muito interesse, até se calhar num outro contexto podem ter interesse, mas é importante saber que estes compostos, muitas vezes um dos grandes benefícios é aumentar a atividade das enzimas de fase 2, que nós chamamos um bocadinho de detoxificação. Quando fazemos medicamentos é um problema, porque podemos estar aqui a aumentar a excreção do fármaco. E neste caso, muito provavelmente era isso que estava a acontecer, porque estava a haver uma terapêutica com o medicamento, com as hormonas da tiroide, e elas estavam a ser excretadas, porque elas são excretadas conjugadas com ácido glicrónico, e sabemos que estes compostos aumentam essa excreção. E, portanto, não havia sequer esta associação. Obviamente que a doente me confessou que é uma consulta de endocrinologia para acertar a dose do medicamento. O que eu lhe disse foi: vai já deixar de fazer este suplemento alimentar, vai começar a fazer alterações do seu estilo de vida, que muitas vezes também é essa a incoerência. Tomam coisas facilmente, mas não aumentam a atividade física, a vida ativa, e não alteram as rotinas alimentares. E, portanto, de facto, há que terem atenção que isto é um negócio, mas que deve ser controlado. Tudo que está na alimentação e tudo que é suplemento alimentar, biologicamente são ativos. Se o fármaco tem atividade farmacológica, na alimentação temos milhares de moléculas diariamente com uma atividade biológica, e, portanto, não é propriamente nem faz bem nem faz mal. Obrigado a todos, foi um gosto. E foram respostas incríveis, uma conversa deliciosa. Eu repetiria vezes e vezes sem conta, e certamente que não ficava nauseado. Rapazes e raparigas, acabámos por hoje. Gastámos imensas calorias, portanto já sabem, fiquem atentos. O próximo LabCon será com um peso um bocadinho a menos. Nós vemo-nos por aí. Beijinhos.